Para comer sanguessuga mutante no leilão, não hesito em vender meu Jiangnan alto recém-adquirido a preço baixo. Todos zombam de mim por estar fraco. Meu cérebro também está confuso, mas só eu sei que Lan Xin será atingido por uma explosão de poder divino em 3 dias. Não só animais e plantas se tornarão violentos, mas também humanos têm a probabilidade de obter a habilidade de bestialização do último animal que comerem. Algumas pessoas podem transformar seus braços em patas de urso e esmagar feras mutantes com força enorme, e algumas pessoas podem dar à luz mandíbulas de tigre, para repelir inimigos invasores com o rugido de 100 bestas, mas na minha vida anterior, eu não despertei nenhuma habilidade e acabei me tornando ração para feras mutantes. Mas neste momento, não estou nem um pouco preocupado porque estou vinculado ao sistema de devoração. Jin. O hospedeiro ganha 3 habilidades de devoração. Quanto mais forte a sequência genética do objeto de devoração, mais forte a sequência genética obtida. A sequência genética engolida pode ser fundida e fortalecida infinitamente. A sanguessuga mutante no leilão, após a chegada da turbulência das trevas, tornou-se uma besta mutante aterrorizante capaz de absorver o sangue de criaturas no ar e usá-lo para restaurar e curar seus próprios ferimentos. Pode ser descrita como imortal. Sozinha, ela corroeu a maior parte do mármore. Pode-se ver que a sequência genética desta sanguessuga mutante não deve ser muito ruim. Todos os presentes, obviamente, não estão muito interessados nesta sanguessuga. O preço inicial de 50.000 yuans, ninguém sequer abriu a boca. 60.000. De repente, levantei a placa na minha mão e fiz uma oferta, planejando usar o preço de 60.000. Levar esta sanguessuga mutante. Assim que abri a boca, houve um silêncio mortal na cena. Até o leiloeiro no pódio ficou surpreso. Inúmeros olhares se voltaram para mim em uníssono. Porra, quem é esse idiota? 60.000 para comprar uma sanguessuga? Essa coisa não vale esse preço, mesmo que seja mutante. Não vale a pena, mesmo que seja feita de ouro. Ouvi dizer que sanguessugas embebidas em vinho podem nutrir e fortalecer o Yang. Será que este jovem está tão fraco? Não me importei com os murmúrios de todos. Ria. Quando a turbulência das trevas chegar, vocês terão o que merecem. Vendo que ninguém continuou a fazer lances, o leiloeiro no pódio voltou a si e estava prestes a baixar o martelo de madeira, mas neste momento, uma voz familiar soou abruptamente. Eu ofereço 70.000. Segui a fonte do som e olhei. De repente, franzi a testa. Li Kong, meu ex-colega de quarto. Costumava me isolar com outros colegas de quarto e zombava de mim por ser órfão, chamando-me de ovelha negra. No final, me forçou a sair do dormitório. Você está apenas se destruindo. Aguentei o impulso de explodir. Tendo experimentado a era da turbulência das trevas, eu não sou mais quem eu era. Esse idiota está me incomodando agora. Eu realmente não tenho como me vingar imediatamente, afinal, a turbulência sombria ainda não começou, ainda é uma sociedade regida pela lei. Alguns dias sem se ver e já está irritado? 80.000 para comprar um cavalo amarelo quebrado. Você está doente da cabeça? Li Kong cruzou as pernas, revelando casualmente seu Patek Philippe no pulso. Sorri com indiferença, cerrei os dentes e forcei-me a acalmar meu humor. Continuei a falar. 80.000, 90.000. Olhei friamente para Li Kong. Este último apenas estava interferindo. Eu tenho dinheiro. Só quero te irritar. Você não está satisfeito? Eu fiquei em silêncio. Mas a frieza em meus olhos estava ficando cada vez mais intensa. Quando a turbulência sombria começar, o sistema existente entrará em colapso. Todo esse dinheiro será apenas papel sem valor. Agora você está me irritando e eu não vou te provocar. Se tiver coragem, espere até que a turbulência sombria comece. Vamos nos encontrar de novo. Depois de acalmar meu humor, continuei a dar lances. Finalmente, arrematei o cavalo amarelo mutante por 130.000, o suficiente para gastar todas as minhas economias. Haha! Que idiota! 130.000 para comprar um cavalo amarelo idiota? Foi chutado por um burro na cabeça? Com esse dinheiro, não seria melhor comprar um cão policial? Ele comprou essa coisa nojenta, não estará realmente planejando voltar para casa e comê-la, certo? Depois de pegar o cavalo amarelo, não perdi tempo e me virei para ir embora. O sarcasmo atrás de mim era tão doloroso quanto dar as boas-vindas à primavera. Mas eu não dei atenção. Quão felizes essas pessoas estão rindo agora, quão miseravelmente chorarão quando a turbulência sombria chegar. Voltando para o apartamento alugado, não tive tempo de tirar os sapatos e peguei diretamente a caixa de vidro transparente. A caixa continha um cavalo amarelo completamente vermelho, com um corpo muito gordo se contorcendo loucamente,
como uma larva vermelha. Depois que a tampa foi aberta, um cheiro sangrento e nauseante inundou o ambiente. O corpo do cavalo amarelo mutante se debatendo e gritando, senti um arrepio no coração e minha pele ficou toda arrepiada. Sério, realmente tenho que comer essa coisa? Mesmo que já estivesse psicologicamente preparado. Mas quando realmente chegou a esse ponto, hesitei. Essa coisa não parece nada que possa ser comido. Antes de renascer, eu não tinha força suficiente para me proteger. Agora que estou vivendo de novo. E despertei um sistema. Fiquei especialmente hesitante. Eu ri sem jeito. De repente, quis me dar um tapa. Engolir pode me tornar mais forte, então por que hesitar? Tomei uma decisão, arregacei as mangas e coloquei-as na caixa de vidro, querendo tirar o cavalo amarelo mutante. Mas o cavalo mutante amarelo rolava sem parar, mais escorregadio que uma enguia na lama, não apenas se libertando da minha pegada. Pelo contrário, mordeu meu dedo e arrancou um pedaço de carne, sentindo a infusão de sangue fresco. O cavalo mutante amarelo ficou extremamente excitado, e eu fiquei furioso com seu corpo rolando sem parar. Eu só quero ficar mais forte. O que há de errado nisso? Não sei de onde tirei a coragem. Peguei a caixa de vidro e chupei direto para dentro da minha boca. Não ousei saborear o gosto dela. Só consegui engolir o cavalo amarelo inteiro. Parabéns ao anfitrião por engolir com sucesso o cavalo mutante amarelo. A sequência genética foi extraída com sucesso. Nome: Xiao Tia nível. Nível 1. Uma sensação formigante veio do meu dedo. Olhei para baixo. Na ponta do meu dedo, inúmeros fios de sangue surgiram perto do pedaço de carne que havia sido mordido. Gradualmente envolveu a área da ferida e, em seguida, um novo pedaço de carne cresceu novamente. Reconstrução de membros decepados. Eu realmente extraí a sequência genética do corpo do cavalo mutante amarelo. Além disso, também senti um poder poderoso surgindo em meu corpo. Todo o meu corpo estava cheio de energia. Fui até o espelho do chão ao teto e parei, olhando para mim mesmo no espelho. Fiquei chocado novamente. A altura original de cerca de 1,70 metros chegou diretamente a 1,89 metros. O corpo um pouco magro e frágil também ficou forte e musculoso. Parece que não apenas obtive a sequência genética do cavalo mutante amarelo, meu corpo físico também foi fortalecido. Agora me sinto terrivelmente forte. Um soco pode até matar uma vaca. Além disso, meu cabelo preto original também se transformou em um cabelo comprido vermelho. As pupilas marrom acinzentadas também se tornaram vermelho escarlate. Até o rosto um pouco bonito se tornou mais agradável. Depois de examinar cuidadosamente meu corpo, descobri que uma boca também apareceu na palma da minha mão direita. A boca era como um abismo, coberto com dezenas de pequenas presas afiadas, idênticas à boca do cavalo mutante amarelo anterior. Parecia um pouco nojento à primeira vista. Talvez eu possa absorver o sangue do inimigo através da boca na minha palma. Mas olhando para mim mesmo no espelho, estou um pouco preocupado. A turbulência sombria ainda não começou. Me transformei nessa aparência. Tenho medo de não conseguir sair. No momento seguinte em que esse pensamento surgiu, meu cabelo comprido vermelho voltou ao normal. A boca na minha palma também desapareceu. Mas os músculos aerodinâmicos do meu corpo ainda estão lá. Isso também é bom. Não precisa se preocupar em chamar atenção ao sair. Faltam menos de 2 dias para o início da perturbação das trevas, e ainda tenho 2 chances de devorar. Devo continuar devorando. Lembro que, após a erupção da perturbação das trevas, essa rara enguia elétrica também se tornou uma mutante. Consegue liberar raios aterrorizantes. Se eu a devorar, sob a reorganização da sequência genética, talvez consiga desbloquear habilidades mais fortes. No entanto, com minha identidade atual, é obviamente impossível conhecer esse bilionário invisível. Então só resta outro recurso escasso. Essa pessoa tem uma filha, que por acaso está estudando na Universidade de Qinghai. É também a primeira beldade da Universidade de Qinghai, Yan Huiyu. Antes do renascimento, essa enguia elétrica morreu de repente. A família do bilionário invisível morreu tragicamente, e isso até foi noticiado. É por isso que eu entendo muito bem este assunto. Dito e feito, arrumei-me e saí, indo direto para o portão dos fundos da escola. Cheguei a um parque abandonado não muito longe do portão dos fundos da escola. A vida da filha rica de Yan Huiyu também é extremamente discreta, para não expor sua identidade de segunda geração. Toda vez após a aula, ela caminha até aqui e depois pega um carro para ir embora. Quando cheguei ao parque, por acaso vi uma figura incrivelmente bela parada não muito longe.
Mas a minissaia roxa é muito charmosa. Cabelos longos caindo sobre os ombros, nariz reto e alto, traços faciais requintados, como uma fada que não come fogos de artifício humanos. Dá às pessoas uma sensação de não se aproxime. Antes do renascimento, uma piada desse nível. Eu nem tinha coragem de olhar diretamente, mas agora tudo é diferente. Nesse momento, um Rolls-Royce veio de longe e parou na frente de Yan Huiyu. 3 guarda-costas saíram do carro. Abriram respeitosamente a porta do carro, e vendo que Yan Huiyu estava prestes a entrar no carro e partir, finalmente saí da esquina. E então, sob o olhar surpreso de algumas pessoas, com um sorriso no rosto, falei levemente. Sequestro. A expressão de Yan Huiyu era calma, como se nada pudesse causar flutuações em sua expressão. Os 3 guarda-costas eram diferentes, todos eram militares profissionais aposentados. Passaram por várias seleções antes de se tornarem os guarda-costas pessoais de Yan Huiyu, e combate corpo a corpo é uma operação básica. Os guarda-costas que a seguiam sacaram seus cacetetes da cintura e caminharam em minha direção ameaçadoramente. Não pretendo dizer bobagens, não usei a habilidade de bestialização, apenas lancei um soco direto. As feições do guarda-costas se distorceram, e ele foi jogado para longe a 5 metros de distância sem sequer soltar um grito. No rosto frio de Yan Huiyu, finalmente surgiu uma ligeira flutuação, e os 2 guarda-costas restantes, que estavam um tanto ansiosos para agir, recuaram violentamente ao ver isso. Um soco que voa 5 metros para fora. Isso ainda é humano? Antes de se aposentarem, eram todos reis soldados do exército. Seu cavalo derrubou um com um soco. Minha força é tão grande? Eu estava um pouco confuso, então fui até o Rolls-Royce sozinho e chutei hesitantemente. Com um estrondo abafado, o Rolls-Royce, que não tinha força para amarrar um frango, foi chutado para fora por 3 metros. O espaço estava mortalmente silencioso, a expressão de Yan Huiyu estava um pouco lenta, 2 guarda-costas. Eles estavam tão assustados que desabaram no chão. Ignorei os 2 guarda-costas e fui direto para o espelho de Yan Huiyu. Antes que eu pudesse tomar a iniciativa de falar, Yan Huiyu franziu a testa, deu um passo para trás e perguntou primeiro. Você quer roubar dinheiro ou sexo? Embora um pouco nervosa, Yan Huiyu ainda consegue manter a calma. Este não é um reino que as pessoas comuns podem alcançar. Não é à toa que ela é a filha mais velha. Quanto a roubar dinheiro ou sexo, Yan Huiyu é de primeira qualidade em termos de forma e aparência, especialmente aquele temperamento frio, que faz as pessoas quererem conquistá-la. Mas em vez disso, estou mais preocupado com aquela enguia elétrica de genes. Eu só quero ficar mais forte agora. Outras coisas são secundárias. Para dizer o mínimo, após a eclosão da turbulência escura. Ter força é ter o direito de falar. Que tipo de mulher você não consegue encontrar? Ligue para seu pai, Yan Tianxin. Deixe-o trazer a enguia elétrica de genes que ele coleciona. Uma mão entrega a mercadoria e a outra entrega a pessoa. Enguia elétrica. Yan Huiyu franziu a testa, um pouco confusa. Eu realmente conheço sua identidade e também sei o nome de seu pai, e a julgar pelo meu tom. Sequestrá-la não é para dinheiro ou sexo, mas para a enguia elétrica de genes que seu pai coleciona, mas esta enguia elétrica de genes foi comprada por seu pai por meio de canais especiais. Como eu sei disso? Também. A pessoa na minha frente é obviamente muito jovem. Por que ela é tão boa nisso? Yan Huiyu tem muitas perguntas em seu coração. Mas ela também está ciente de sua situação atual. Assentiu e jogou o telefone para Yan Tianxin para fazer uma ligação. Descreve brevemente minha situação atual e meus requisitos. Ao mesmo tempo, na sala de reuniões do grupo Tianxin, um homem de meia idade com uma expressão severa pareceu um inimigo formidável depois de receber uma ligação. Interrompeu diretamente a reunião e saiu daqui às pressas com sua secretária. Isso é uma rebelião. Na cidade de Daru, alguém realmente se atreve a sequestrar sua filha. Peça às pessoas para notificar os militares. Peça-lhes que enviem reforços e chamem a melhor equipe médica da cidade de Daru para se preparar para emergências. Depois de organizar tudo, Yan Tianxin pediu ao motorista que o levasse para casa para pegar o peixe estranho. O grupo Tianxin é a indústria central da cidade de Daru, com indústrias em todos os aspectos e muita cooperação com os militares. Não é exagero dizer que é a família mais rica da cidade de Daru. Yan Tianxin realmente não conseguia entender quem teria essa coragem. Se atreve a me ameaçar com minha preciosa filha. Eu fiz o que você pediu. Meu pai estará aqui em meia hora. Yan Huiyu desligou o telefone e olhou para mim. Ela ainda estava um pouco confusa. Eu a sequestrei. É realmente só por um peixe estranho?
Sim, eu balancei a cabeça. Depois de um momento de silêncio, de repente caí. 2 dias depois, uma aurora varrerá o planeta azul, e todos os seres vivos no planeta azul sofrerão mutações. Tornando-se bestas mutantes, a ordem mundial entrará em colapso e a sociedade entrará em caos. Naquela época, este peixe estranho também se tornará uma besta mutante e toda a sua família morrerá miseravelmente. Yan Huiyu não disse nada. Apenas olhou para mim atordoada. Acredite ou não, eu não vou querer esta enguia elétrica de graça. Em troca, posso te contar essas notícias com antecedência. Podemos ser considerados um negócio justo. Depois que a turbulência das trevas estourar, muitas pessoas se tornarão completamente negras e se tornarão loucos com distúrbios mentais depois de testemunhar o lado sombrio da natureza humana. Se fosse outra pessoa renascendo, diante desta situação, ele poderia não apenas levar o peixe estranho. Também roubaria o corpo de Yan Huiyu, mas eu não fiz isso, mesmo depois de passar pela turbulência das trevas. Eu também não esqueci que sou humano e ainda mantenho a personalidade mais básica. Posso fazer tudo para me tornar mais forte. Mas eu não me torci a esse ponto. É difícil para mim acreditar no que você disse. Yan Huiyu balançou a cabeça. Eu também expressei minha compreensão e então coloquei meu dedo indicador direito no chão. Eu esmaguei para trás. O dedo indicador foi esmagado em polpa em um instante. Esta ação pode ser descrita como louca. Mas com meu corpo fortalecido, quase não sinto muita dor. Logo, fios de sangue apareceram no meu dedo. Reparando o dedo como antes. Não é humano. Eu na minha frente não sou humano. Sem mencionar que eles são apenas veteranos do exército, mesmo que o deus da guerra venha, não vai funcionar. Yan Huiyu também ficou chocada com a cena. Enquanto me chocava, ela também começou a pensar no que eu havia dito antes. A indústria da sua família Yan está espalhada por toda a cidade de Daru. Depois que a turbulência das trevas chegar, todos os tipos de materiais estarão em falta. Se você confiar em mim, pode optar por me seguir. Eu posso te liderar para sobreviver. Vendo a mudança na expressão da outra pessoa, continuei dizendo. Mesmo os guerreiros de caça precisam comer, beber e excretar. Eu não sou exceção, e uma pessoa é forte. E, afinal, 2 punhos são difíceis de lutar contra 4 mãos. É necessário atrair aliados. E a família Yan é obviamente um bom aliado. Entendo. Vou discutir isso com meu pai. Yan Tianxin ponderou. Yan Huiyu levantou a cabeça e disse seriamente. Justamente neste momento, vários motores vieram de longe, e muitos veículos blindados pararam na frente de algumas pessoas, um homem de meia idade. Sob a escolta de muitos militares com armas reais e ogivas nucleares, ele saiu do carro e caminhou para fora, vendo o chefe deformado atacar. O coração de Yan Tianxin afundou instantaneamente, mas ao ver Yan Huiyu ilesa, ele soltou um longo suspiro de alívio. Chefe Yan, você trouxe o que eu queria? Dei uma olhada no pessoal militar fortemente armado. Sem se importar, sorrindo para Yan Tianxin. Yan Tianxin ficou surpreso. Eu não esperava que a mulher sequestrada fosse na verdade um adolescente. Isso é o que você quer. Yan Tianxin carregava uma mala e caminhou pessoalmente até Xiao Tian para entregá-la a ele. Peguei a mala e a abri. Dentro havia uma enguia totalmente azul, exalando um forte cheiro de frutos do mar. Sem besteiras. Peguei a enguia elétrica e comecei a mordiscar diretamente. Vendo isso, Yan Tianxin ficou estupefato. Que diabos está acontecendo? O pessoal militar também ficou pasmo. Será que encontraram um doente mental, falando sozinho? Dei uma mordida e a enguia elétrica imediatamente começou a lutar violentamente. Na verdade, eu também não estava bem. Yan Tianxin podia ver os cantos da sua boca se contraindo. Este cara é um homem das cavernas louco. A corrente elétrica liberada por esta rara enguia elétrica pode eletrocutar um cão de médio porte até a morte. Como diabos eu aguentei? Parabéns ao hospedeiro por engolir com sucesso a rara enguia elétrica. Sequência genética extraída com sucesso. Nome, Xiao Tian. Nível 1. Número de sequência genética 9823. Armadura vermelha elétrica. Herda a característica de regeneração de membros decepados. Pode absorver sangue para condensar uma camada. Armadura de sangue com atributos de trovão e relâmpago. Meus lábios se curvaram. Meu coração se moveu. O cabelo curto preto original instantaneamente se transformou em um cabelo comprido escarlate, e as pupilas também ficaram vermelhas novamente. Mas no vermelho escarlate, havia vários raios de eletricidade persistindo, e ao mesmo tempo, na parte superior do meu ombro esquerdo, na verdade cresceu uma cabeça de enguia horripilante.
Raios de eletricidade persistiam na cabeça da enguia, e eu estendi meus 10 dedos e condensei diretamente uma bola de sangue. E então explodiu. Realmente ainda pode ser usado assim. O pessoal militar presente. No momento em que tocaram a bola de sangue, de repente sentiram uma forte corrente elétrica deslizar pelo corpo, e caíram diretamente no chão. Pedestres. Os reforços chegaram ao local, uma multidão densa. Yan Huiyu e Yan Qianzheng estavam ilesos. Olhei para as duas mulheres e minha figura desapareceu silenciosamente na noite. Depois de sair do parque, comecei a pensar no próximo alvo para devorar. Amanhã, assim que amanhecer, a perturbação das trevas estará a menos de um dia de distância. Tenho minha última chance de devorar, devo completar antes que a perturbação comece. Naquele momento, de repente me lembrei que no zoológico de Dahushi parece haver uma águia especial. Suas penas são duras como ferro e podem emitir um grito estridente. Parece ser uma espécie especial cultivada artificialmente. De repente, já tenho um objetivo. Como ser humano, ainda preciso descansar. Fiz um movimento tão grande esta noite, estimo que todo Dahushi está em polvorosa agora. Vou descansar uma noite e partir amanhã de manhã. O que eu não sei é que a tela que aconteceu esta noite foi totalmente gravada pela vigilância próxima e carregada na internet. Em pouco tempo, as principais plataformas ficaram sensacionalizadas, até mesmo plataformas estrangeiras estavam republicando loucamente. Além disso, em algumas partes do planeta azul, já houve incidentes de pessoas feridas, causando incontáveis suposições. É real? É falso? Isso não seria Photoshop? Como todos sabem, o vídeo não pode ser Photoshop. Isso deve ser verdade. Super-heróis se tornam realidade. Isso é ridículo demais. Além desse super-homem, monstros também surgiram em várias partes do planeta azul. O que está acontecendo com este mundo? As discussões online são acaloradas, o pânico se espalha gradualmente. Logo, especialistas se destacam para usar suas habilidades, enganar o público e acalmar o pânico. Mas a situação só piora. Dentro de uma mansão ocidental, Yan Qianzheng observa solenemente as notícias na televisão. Sua expressão se torna extremamente complicada. Pai, parece que ele não mentiu para mim. A perturbação das trevas é real. De acordo com o que ele disse, eles têm menos de um dia. Yan Huiyu disse em voz baixa. Yan Qianzheng acenou com a cabeça irritado. Ele inicialmente não acreditou nas minhas palavras e apenas sentiu que eu estava mentalmente instável. Perturbação das trevas. Uma vez que isso aconteça, esta não é apenas uma configuração e cena encontrada em filmes apocalípticos? Mas agora, essas coisas absurdas já estão acontecendo diante de seus olhos, e ele não pode deixar de acreditar. Mesmo ele, que estava acostumado com grandes tempestades no mundo dos negócios, sentiu-se incrivelmente chocado. Huiyu, fique em casa primeiro, eu vou ao armazém próximo preparar alguns suprimentos e volto logo. Yan Qianzheng se levantou, colocou o casaco e disse de repente. Pai. Yan Huiyu também se levantou. Eu vou com você. No apartamento alugado, eu me espreguicei e me sentei. É hora de continuar devorando. Lavei-me rapidamente, peguei um táxi e fui para o zoológico número 1 de Dario. O táxi chegou ao zoológico, eu paguei e desci. E vi uma cena caótica no zoológico, com inúmeras pessoas correndo freneticamente para fora, com expressões aterrorizadas. Obviamente, eles receberam um aviso urgente sobre o aparecimento de monstros. Quem não teria medo? Não hesitei, forcei passagem pela multidão e caminhei ativamente para dentro do zoológico, seguindo minha memória até a gaiola onde a águia caçadora especial estava presa. Parei na frente dela e fiquei um pouco confuso. Porque essa águia já havia sofrido mutação, as penas pretas eram como uma lâmina de proporção humana, e as palavras pareciam contagens regressivas de víboras venenosas. No entanto, essa águia não parece ter sofrido mutação completa, está apenas em um estado semi-mutante. Nesse momento, a águia está batendo na gaiola de ferro com seu bico afiado. Com um som crepitante, a gaiola de ferro finalmente foi forçada a abrir um grande buraco. A águia soltou um grito estridente. Saltou para fora do buraco e veio direto para mim. Os movimentos da águia foram infinitamente desacelerados aos meus olhos. Num instante, segurei o pescoço da águia com uma das mãos, apenas o lado semi-mutante. Ousou atacar-me, não hesitei, uma boca se abriu na palma da minha mão. E comecei a morder a águia vorazmente. A águia soltou um rugido de dor, agitando as asas para me cortar freneticamente. Meus braços ficaram instantaneamente cobertos de buracos, mas logo inúmeros fios de sangue apareceram,
reparando essas feridas. Vendo que o ataque não estava funcionando, a águia soltou um rugido estridente. Meus tímpanos foram estilhaçados diretamente. Mas logo foram reparados por fios de sangue novamente. Droga! Minha raiva surgiu do meu coração. Meu cabelo vermelho escarlate flutuou, e a cabeça de enguia pontiaguda e fumegante apareceu, mordendo a águia. As asas agitadas da águia gradualmente afundaram, sem vida, foguete. Comecei a morder vorazmente, crocante, com sabor de músculo. As penas dessa coisa são tão duras e afiadas quanto lâminas. Para garantir a extração bem-sucedida do gene, eu até engoli as penas à força. Parabéns ao hospedeiro por engolir com sucesso um falcão mutante. Extração da sequência genética bem-sucedida. Número da sequência genética 9766. Trindade, herdando as características de regeneração de membros decepados, estendendo um par de asas. Libere penas de relâmpago para cortar o inimigo e absorva o sangue à distância para me fortalecer. Com um pensamento. Um par de enormes asas negras de 6 metros de diâmetro apareceu repentinamente atrás de mim. Com o bater das asas, eu subi para o céu em um instante como um foguete. A sensação de voar é ótima. Eu sorri. Só então percebi que havia muitos transeuntes ao lado olhando para mim atordoados. Eu não me importei. Agora, até mesmo animais mutantes estão começando a aparecer. Os guerreiros de lanche são apenas uma questão de tempo. O colapso da ordem mundial já entrou em contagem regressiva. Não importa se minha identidade está exposta ou não. As 3 chances de engolir já foram usadas. Se eu quiser continuar engolindo, acho que tenho que melhorar minha força. Felizmente, este falcão é apenas semi-mutante, caso contrário, eu poderia não ser capaz de engolir. Na verdade, em comparação com engolir esses animais raros, os genes que podem ser extraídos ao engolir um animal mutante são mais fortes. Mas, infelizmente, o eu atual só pode engolir plantas e animais, bem como insetos. Eu ainda não consigo engolir animais mutantes. Neste momento, minha barriga roncou de repente. Meus olhos se condensaram, olhando para a multidão fugindo loucamente abaixo, e eu não pude deixar de engolir em seco. Um forte desejo de comer constantemente impactava minha alma. De repente, tive um forte desejo de matar. É o efeito colateral dos guerreiros de lanche. Depois de pensar por um momento, de repente percebi. Guerreiros de lanche são produtos nascidos da combinação e mutação de genes humanos e genes animais. Por causa dos genes animais em seus corpos, muitos guerreiros de lanche terão gostos especiais. Por exemplo, guerreiros de lanche que fundiram genes de cão de caça gostam de comer merda. Guerreiros de lanche que fundiram genes de urso gostam de comer vermes. Um gene animal influencia tanto. Mas eu fundi 3 genes animais inteiros. A razão foi esclarecida, mas comer pessoas é definitivamente impossível. Retirei meu olhar. Reprimi o desejo em meu coração e rapidamente saí do local com minhas asas abertas. Logo cheguei a um grande supermercado. Muitas pessoas no supermercado estavam comprando. Quando me viram aparecer, todos ficaram estupefatos. Caramba, um monstro invadiu. Não sei quem gritou, todos largaram suas coisas e correram para fora do supermercado como loucos. Eu não me importei e fui direto para a área de alimentos frescos. Peguei um pedaço de carne sangrenta e comecei a mastigar. Então revelou uma cor de fuga. Nunca pensou que a carne crua pudesse ser tão deliciosa. De qualquer forma, não preciso pagar. Comi mais de 10 quilos de carne antes de parar. Barriga cheia. Também devo considerar o curso de desenvolvimento subsequente. Na era da turbulência escura, não importa quão forte uma pessoa seja, o poder é limitado. A única maneira é construir suas próprias forças e criar sua própria base. Quanto a matar bestas mutantes para subir de nível, não estou com pressa por enquanto. A turbulência escura não começou oficialmente. As bestas mutantes que aparecem agora são de baixo nível. Não há muita experiência em matar. Enquanto eu estava pensando, meu celular tocou. Foi um telefonema de Yan Huil. Assim que apertei o botão de conexão, a voz ligeiramente nervosa de Yan Huil veio do outro lado. Xiao Tian, algo aconteceu aqui. Algumas criaturas humanoides invadiram. Você pode vir aqui? A voz de Yan Huil estava um pouco nervosa, um pouco perdida. Ok, eu também não falei bobagem. As asas duplas pretas nas minhas costas se abriram de repente. De acordo com o endereço fornecido por Yan Huil, logo cheguei perto de um armazém de alimentos. Se eu não me engano, este também é um armazém sob a bandeira da família Yan. Apertei os olhos e mergulhei direto. Ao mesmo tempo, uma grande quantidade de materiais são armazenados no armazém em turnos.
Basicamente, são alimentos processados que podem ser armazenados por um longo tempo. Dois caras com chifres ferozes estão olhando para esta cena com alegria. Ainda é o cérebro do irmão mais velho que funciona bem. Se ocuparmos este armazém, não teremos que nos preocupar com comida no futuro. Um cara com nariz de porco soltou uma gargalhada. Um homem alto com chifres de boi ao lado dele também riu loucamente. Monstros apareceram em todo o mundo, mas obtivemos superpoderes aprimorados. Somos os filhos da sorte favorecidos por Deus. Agora faça o que quiser. Os dois riram ao mesmo tempo. Yan Tianchen e a mãe e filha de Yan Huiyu agacharam-se no chão com os trabalhadores, olhando para esta cena desamparadamente. Neste momento, o homem com chifres de boi de repente notou Yan Huiyu na multidão, e seus olhos brilharam de repente. Esfregou as mãos e sorriu maliciosamente. O homem com nariz de porco também sorriu. Irmão, extremo, extremo. Vá primeiro, eu te empurro por trás. Ouvindo a conversa indecente dos dois, o rosto bonito de Yan Huiyu ficou gradualmente pálido. Yan Tianchen protegeu Yan Huiyu atrás dele e também franziu a testa. Assim que ele estava prestes a dizer algo, neste momento, o telhado do armazém foi quebrado. Com as asas batendo atrás de mim, eu, como um meteoro caindo, entrei direto na fábrica. É Xiao Tian. Vendo-me aparecer, Yan Huiyu soltou um suspiro de alívio. Naquele momento, os dois também olharam para mim, não esperavam que além de nós. Na verdade, alguém mais foi favorecido pelos céus. Garoto, aconselho você a não se meter. Se não, eu cocei minha orelha, com preguiça de perder tempo com esses dois caras. Um tapa de asa foi direto para eles, duas luzes esmeraldas, os dois não tiveram poder para revidar. Tiveram suas cabeças esmagadas. Os trabalhadores, todos encolhidos em um canto, olhavam para mim atordoados. Os dois monstros anteriores já eram aterrorizantes o suficiente. Inesperadamente, foram derrubados com um tapa de asa. Yan Huiyu e Yan Tianzeng, pai e filha, olhavam para mim boquiabertos. Seus corações também estavam difíceis de se acalmar por um longo tempo. Eu esfreguei a palma da minha mão, olhei para o pai e a filha e expliquei. Agora, a turbulência sombria ainda não começou oficialmente. Os animais de primeira ordem que aparecem geralmente não são muito fortes. Os guerreiros de nível 0 são semelhantes. Eu me agachei no chão, estendi meu dedo, peguei um pouco de sangue e provei. Em seguida, cuspi. Não é tão gostoso quanto carne crua, que droga. Será que este já comeu pessoas? Pai e filha ficaram extremamente aterrorizados. O rosto de Yan Huiyu estava pálido como papel. Yan Tianzeng também engoliu em seco com alguma dificuldade. Como está a consideração sobre a última vez? Eu olhei para Yan Huiyu e perguntei de repente. Yan Tianzeng protegeu Yan Huiyu atrás dele e perguntou. Pequeno amigo Xiao Tian, se não escolhermos cooperar com você, você vai nos comer? O rosto de Yan Tianzeng estava pálido e seus lábios roxos. A expressão de Yan Huiyu também sofreu uma mudança sutil. Ela é uma piadista fria, não fala. Mas piadistas também são pessoas. Diante desse fenômeno sobrenatural, quem não entraria em pânico? Eu silenciosamente esfreguei minhas têmporas. Há uma sensação de impotência de uma velha fofoqueira sendo difamada. Não tenho interesse em comer pessoas. A turbulência sombria está prestes a começar. Quais são seus planos agora? Eu olhei para o pai e a filha e perguntei, ouvindo minha promessa de que não gosto de comer pessoas. O pai e a filha, juntamente com muitos trabalhadores no local, soltaram um suspiro de alívio. Se não fosse pelo pequeno amigo Xiao Tian, já estaríamos mortos. O que devemos fazer a seguir? Vamos ouvir você. Yan Tianzeng olhou para mim com olhos ardentes. Como um magnata do comércio confucionista, sua mente é muito clara. Ele rapidamente analisou os benefícios disso. Ser capaz de cooperar com uma pessoa assim, abraçando a coxa da outra parte. É um bom negócio que é garantido para ser lucrativo sem perdas. Bom, vendo isso, eu não perdi tempo e acenei com a cabeça. O caos sombrio está prestes a chegar, e toda a ordem existente entrará em colapso. Encontre um lugar seguro para construir uma base. É a primeira coisa a fazer agora. Yan Tianzeng, partido extremamente cego, a segurança da minha vila é muito alta. Os materiais também são de primeira linha. Pequeno amigo Xiao Tian, se não se importar, pode ir até lá. Posso. Eu aceno novamente. Agora, ter força poderosa por si só não significa muito. Após a chegada do caos sombrio, todos os tipos de suprimentos se tornarão escassos e o ambiente mudará no final. Onda de frio de 10.000 anos e seca de 10 anos virão sucessivamente.
Neste momento, um abrigo seguro parece particularmente importante. Depois de confirmar, olhei para os trabalhadores no canto da parede. Se vocês quiserem ir, não vou impedir. Aqueles que querem ficar, também podem ficar e me seguir. Os trabalhadores se casaram, e no final, além de algumas pessoas que optaram por sair, a maioria optou por ficar. O mundo agora não é pacífico, já que o chefe Ian optou por seguir a garota à sua frente. Eles também o seguirão e não se enganarão. O caos sombrio é muito mais cruel e perigoso do que vocês imaginam. Já que vocês optaram por me seguir, devem obedecer minhas ordens incondicionalmente. Está claro? Eu ainda perguntei levemente a todos. Entendido. Todos responderam em uníssono. Eu acenei com a cabeça satisfeito e então convoquei todos para começar a transportar os suprimentos. Com esses suprimentos, mesmo que o caos sombrio chegue agora, será suficiente para nos sustentar por um longo tempo. 1 hora depois, todos os suprimentos foram transportados com sucesso de volta para a vila em Banshan Yumpan. Na sala de estar da vila, as duas mulheres se sentaram ofegantes no sofá. Yan Tianzeng de repente endireitou o corpo e olhou para mim. Pequeno amigo Xiao Tian, deveríamos continuar a estocar suprimentos? De acordo com o que você disse, o caos sombrio continuará. Tantas pessoas, esses suprimentos não serão suficientes para consumir por muito tempo. Eu balancei a cabeça. Os suprimentos naturalmente precisam continuar sendo coletados, mas agora temos coisas mais importantes a fazer. O primeiro território está prestes a chegar. Vários suprimentos no território são mais importantes para nós. Yan Huiyu e Yan Tianzeng trocaram olhares, embora não esteja claro o que significa este território. Mas no final não houve mais perguntas. Nesse momento, também notei um problema. Na vida passada, as duas mulheres morreram tragicamente em casa por causa do rato elétrico mutante repentino, e não tiveram a oportunidade de se tornarem guerreiras de varejo. Eu me pergunto se haverá esta oportunidade desta vez. Se as duas mulheres puderem se tornar guerreiras de varejo, também será uma ajuda para mim. Xiao Tian, eu me lembro que você disse que se você não tivesse levado aquele rato elétrico raro, depois que a turbulência das trevas eclodir, todos nós morreremos horrivelmente? Isso é verdade? Yan Huiyu olhou para mim, e depois de muito tempo de repente perguntou, vendo-me acenar com a cabeça. As duas mulheres ficaram assustadas por um momento. Yan Huiyu já havia contado a Yan Tianzeng sobre isso. No início, ambos não acreditaram muito. Agora que experimentaram essas coisas, eles têm que acreditar. Se nós também pudéssemos ter. Xiao Tian, se tivéssemos sua força, seria ótimo. Yan Tianzeng suspirou. Talvez possamos tentar. Eu disse, tentar. Yan Tianzeng ficou atordoado por um momento. Xuanji animadamente perguntou, será que também podemos nos tornar guerreiros bestiais? Os lindos olhos de Yan Huiyu também carregavam um toque de esperança. Após o início da turbulência das trevas, algumas pessoas têm a probabilidade de despertar a habilidade do último animal que comeram antes do cataclismo. No entanto, a probabilidade é aleatória, assim como algumas pessoas que comem carne bovina não ficam duras. Mas outras podem. Tudo isso é uma questão de probabilidade, contanto que haja comida suficiente. A oportunidade não está descartada. Eu revelei aproximadamente o princípio e levei as mulheres ao armazém. Reunimos uma grande quantidade de ingredientes e fizemos um cozido. Carne bovina, carne de porco, sementes de melão, bananas. Enfim, os ingredientes eram bastante abundantes, somando dezenas de tipos. Então, eu deixei as mulheres pegarem uma tigela e começarem a comer. Dezenas de tipos de alimentos cozidos juntos, o sabor naturalmente é indescritível, mas para se tornarem guerreiros bestiais. As duas mulheres não hesitaram e engoliram grandes bocados juntas. Podemos fazer isso agora? Yan Huiyu perguntou curiosamente. Podemos fazer isso agora. Depois que a aurora varrer a terra amanhã, poderemos ver as anormalidades. Descansem um pouco agora. O primeiro reino chegará amanhã. Vocês me seguirão até lá. As duas acenaram com a cabeça. Inconscientemente, eu já me tornei o esteio principal. Voltaram para seus respectivos quartos para descansar, mas as duas não conseguiam dormir, enquanto eu não descansei nada. Sentado na varanda, olhando para as estrelas no céu. A última noite de paz. Eu realmente não quero que termine tão rápido. No dia seguinte, às 8 da manhã, nas profundezas do universo escuro, uma aurora azul bizarra apareceu de repente e varreu instantaneamente toda a Terra. O apocalipse da Terra causado pela turbulência das trevas oficialmente começou.
Embora esta seja apenas a fase inicial da turbulência das trevas, apenas alguns animais estão sofrendo mutações, assim como uma pequena parte dos insetos e plantas, mas para os humanos que experimentaram um longo período de paz, ainda é uma coisa bastante chocante e inaceitável. Da mesma forma, mais pessoas ganharam a habilidade de se transformarem em bestas, tornando-se poderosos guerreiros bestiais. Aproveitando os benefícios trazidos pela força, a ordem está gradualmente entrando em colapso. Não mencione este lado. Yan Huiyu e seu pai, que ficaram até tarde, também sentiram a normalidade e seus corpos sofreram um pouco. Yan Huiyu estava envolto em uma luz dourada, e um padrão de girassol apareceu em Weixing, e podia transmitir energia dourada. Yan Qianzheng aumentou sua altura para 3 metros, e o corpo originalmente magro foi preenchido com músculos, e um par de chifres longos cresceu em sua testa. Depois de um breve entendimento, provavelmente conheço as habilidades dos dois. Yan Qianzheng adquiriu a habilidade comum de transformação em besta. Ou seja, os chamados guerreiros Zero Beast, que são poderosos e têm sua defesa significativamente aprimorada. Yan Huiyu é um pouco especial e realmente adquiriu a habilidade de se transformar em planta, e a energia dourada liberada pode restaurar ferimentos, e aumente a força até certo ponto. A habilidade de se transformar em planta é realmente rara no meio e no final da escuridão. Se a habilidade despertada por Yan Qianzheng pertence a um guerreiro, então a habilidade despertada por Yan Huiyu é semelhante a um suporte, e Yan Huiyu, que é envolto em luz dourada, tem um senso de santidade adicional. Juntamente com sua natureza inerentemente fria, há uma sensação de que a deusa misteriosa dos 9 céus desceu à terra, meu amigo Xiao Tian. Nós realmente conseguimos. Yan Qianzheng estava exultante. Ele cerrou os punhos. Sentindo o poder avassalador em seu corpo nunca esteve tão relaxado. Yan Huiyu também abaixou a cabeça para olhar suas mãos. Então olhe para mim com gratidão. Sem minha ajuda, eles podem não ter a chance de acordar. A escuridão está chegando, e o primeiro reino deveria aparecer. Leve as pessoas comigo para o reino. Temos que obter alguns recursos para fortalecer a vila. Meus olhos são profundos. Embora o nível de segurança da vila onde Yan Qianzheng está localizado não seja baixo, pode até resistir ao bombardeio de canhões, mas você deve saber que, seja uma besta mutante ou um guerreiro Zero Beast, a força que eles possuem está muito além da compreensão das pessoas normais. A defesa atual da vila por si só ainda não pode ser chamado de base qualificada. Os dois assentiram e levaram a equipe de trabalhadores. Eles partiram juntos. Havia mais de 20 pessoas na equipe de trabalhadores, e 8 deles acordaram para se tornar guerreiros Zero Beast. Mas as habilidades são relativamente diferentes. Esse grupo de pessoas também testemunhou minha luta ontem e sabe profundamente de sua fraqueza. Então, mesmo que eles se tornem guerreiros Zero Beast, eles não têm a menor intenção de sair daqui. Todos partiram em um caminhão grande. Isso também foi preparado por Yan Qianzheng há muito tempo. Nós 3 sentamos na cabine, e o resto sentou no vagão. Ao longo do caminho, todos viram muitas cenas caóticas. Havia guerreiros Zero Beast usando sua força, saqueando loucamente. As forças militares em estilo de barricada foram despachadas em emergência para trocar tiros com eles. Havia chamas queimando e tiros estridentes em todos os lugares. E pessoas comuns fugindo freneticamente. Eu não esperava que fosse tão confuso em apenas um dia. Yan Qianzheng suspirou. Em menos de meia hora, chegamos à entrada de Jindi. A localização de Jindi é nos arredores de um parque de diversões. A chamada entrada é, na verdade, um vórtice espacial giratório. Há algumas pessoas reunidas por perto, mas todas estão olhando para o vórtice com cautela, sem ousar avançar. Pequeno amigo Xiao Tian, esta é a entrada para Jindi? Yan Qianzheng perguntou curioso. Sim, eu assenti. Yan Qianzheng abriu a porta do carro e se preparou para sair. Vou deixar todos saírem do carro e se prepararem. Não precisa, vamos entrar direto de carro. Eu acenei com a mão. Com o pé no acelerador, o caminhão basculante avançou direto para o vórtice. Vendo nosso grupo entrar no vórtice de carro, todos que hesitaram ao redor mostraram olhares pensativos. Não muito longe da multidão. Li Kong, com um grupo de pessoas, olhou para a frente, sua expressão um pouco estranha. Este pobre coitado, Xiao Tian. Como ele se envolveu com Yanda, a piada, e ainda dirigiu para este vórtice misterioso. Irmão Li, o que devemos fazer agora? Alguém perguntou de repente. Li Kong hesitou um pouco e cerrou os dentes. Vamos entrar e dar uma olhada.
O chefe nos pediu para explorar a situação aqui. Aquele idiota se atreveu a entrar de carro. Já temos superpoderes. Do que temos medo? Jinji está escuro. Os arredores estão cobertos de agricultura. Yan Qianxin olhou curioso para fora da janela do carro. Jinji é um pouco sombrio. Nesse momento, um uivo fantasmagórico veio de repente da frente. Todos no carro ficaram instantaneamente alertas. Há uma floresta escura em Jinji. Você pode entender como alienígenas. Eu pisei no acelerador com calma e olhei para Yan Qianxin. Chefe Yan, você dirige. Eu abro o caminho para você. Yan Qianxin hesitou. Pequeno amigo Xiao Tian. Você consegue sozinho? Por que você não deixa Ruil dirigir e eu vou com você? Eu balancei a cabeça. Eu sou mais rápido sozinho. Eu acabei de sair do carro. Uma multidão de figuras estranhas envoltas em escuridão correu para fora da névoa. Essas figuras têm 2 metros de altura. Embora tenham forma humana, obviamente não são humanos. Uma luz verde escura e fria emana da névoa. E essas figuras realmente se precipitaram com 6 dedos. Não pode. Embora o pequeno amigo Xiao Tian seja forte, há muitos deles. Eu tenho que sair do carro e ajudar. Ruil, você dirige. Yan Qianxin lutou e estava prestes a sair do carro. Já que decidimos seguir juntos, então ambos estão em uma relação de integração e compartilhamento. Mas neste momento, um sonho de repente surgiu, do lado de fora dos meus dedos. Eu dei um tapa, as 6 florestas negras na frente foram esvaziadas em um instante, do tipo que não sobrou nem escória. O movimento de Yan Qianxin de abrir a porta parou de repente. Uau! O que aconteceu com a floresta negra prometida? Só de ouvir a palavra floresta, você sabe que é incrível. Como resultado, ele foi derrubado com um tapa. Yan Ruil olhou para minhas costas com ondulações nos olhos. Um tapa esmagou a floresta negra. Um homem assim é realmente muito bonito, tão comovente que seu coração se moveu. Depois de resolver a floresta negra à sua frente, eu me virei e acenei para Yan Ruil e os outros, então dei um passo à frente. A força da floresta negra na primeira cópia é geralmente fraca. É quase o mesmo que um guerreiro de varejo recém-desperto. Eu combinei 3 tipos de genes, então minha força pode naturalmente esmagar essas florestas negras. Então continuamos na estrada. Eu fiquei de mãos dadas, como um mestre incomparável em um romance. Caminhando vagarosamente pela terra, o motor do caminhão atrás de mim rugiu, seguindo-me de perto de forma instável. Sempre que qualquer floresta negra aparecia na estrada, não importa quantas, eu as esmagava com um tapa. Os trabalhadores no vagão não conseguiam ver a situação lá fora. Mas as 2 mulheres na cabine viram claramente. Conforme eu continuava a matar as florestas negras em segundos, elas gradualmente passaram do choque inicial para a dormência subsequente. Forte, realmente muito forte. Yan Qianxin olhou para Yan Ruil. Sério, Ruil. O que você acha desse garoto, Xiao Tian? Yan Ruil ficou surpresa por um momento, então corou e repreendeu. Pai, o que você está dizendo? Não é o pai que está dizendo bobagens. Você também não é mais jovem, está na idade de encontrar um namorado. Pai, você não sempre se opôs ao meu namoro precoce? Isso é diferente. Este garoto, Xiao Tian, me deixa à vontade. Ele tem força, mas fala a razão, não é arrogante nem impetuoso e fala bem. Ele é um talento. Deixar este garoto ser meu genro me deixa à vontade. Ao mesmo tempo, na névoa não muito longe da parte traseira do caminhão, Li Kong e outros estão observando de perto esta cena. Este bastardo realmente ganhou superpoderes. Ele é ainda mais forte do que eu. Que pena. Li Kong cerrou os punhos. Irmão Li, esse garoto não é fácil de provocar. O que devemos fazer agora? Alguém de repente perguntou cautelosamente. Continue seguindo, dirigindo um caminhão para cá abertamente. Talvez este garoto saiba algumas informações privilegiadas. Pode haver recursos neste lugar. Li Kong soltou um suspiro de ar turvo e disse em voz profunda. Além disso, esse garoto no Night Market de Newbie é humano, e sendo humano, ele tem um limite. Ele está gastando muito a energia dele. Cedo ou tarde, chegará a hora dele passar por uma tribulação. Vamos segui-lo primeiro e deixá-lo abrir o caminho para nós. Quando houver algo realmente bom, vamos agir e roubá-lo. Quando chegar a hora de sua tribulação, e com nós 5 aqui, ainda não conseguiremos matá-lo? Sigam em frente. Eu continuo abrindo o caminho. Depois de matar mais um lote de Dark Forest, discretamente olhei para trás e então revelei um sorriso frio. Com a fusão de 3 sequências de genes, meus sentidos são extraordinários. Já descobri a existência de Li Kong e companhia.
Além do grupo de Li Kong, também há muitas pessoas escondidas na névoa. As conversas deles. Eu basicamente ouvi tudo claramente. Querem me usar como escudo para abrir o caminho? Para isso, eu só quero dizer uma coisa. Não me convencem. Meia hora passa num piscar de olhos. Eu mesmo não sei quantos Dark Forest eu matei. Felizmente, esses Dark Forest aparecem em lotes. Se eles aparecessem todos juntos, mesmo eu acharia essa quantidade problemática. É uma pena que esses Dark Forest não pertençam a bestas mutantes e não deixem cair caixas douradas de bestas mutantes. Caso contrário, seria o suficiente para eu subir vários níveis seguidos. Eu disse com pesar. Não muito tempo depois, levei o caminhão para a frente de uma plataforma de pedra. A plataforma de pedra está gravada com padrões antigos complexos, e ainda brilhando fracamente em vermelho, como se tivesse vida. É aqui. Vendo-me parar de repente, o caminhão também parou. Yan Ruil e a mulher saíram do carro. Olhando para a plataforma alta, eles viram muitos metais pretos brilhantes. Eles estão emitindo uma luz suave. Estes são todos os Kong Vaja em movimento. São excelentes materiais de construção. A qualidade e a densidade são muito maiores do que todos os materiais atuais da Estrela Azul. Podemos levá-los de volta para reforçar a vila. Yan Tianxin também não hesitou. Depois de abrir a porta traseira do carro, ele chamou os trabalhadores para descerem. Começou a transportar materiais. Com esses materiais, talvez sua vila pode se tornar o lugar mais seguro em toda a cidade de Daru. Eu fiquei parado, observando silenciosamente os trabalhadores carregando o Kong Vaja, como se estivesse esperando por algo. Em segredo, irmão Li, aquela pilha de coisas pretas. Talvez não seja simples. Deveríamos agir? Alguém perguntou com impaciência. Eu matei um monte de criaturas sombrias na estrada, e agora eles provavelmente estão exaustos. É uma excelente oportunidade para eles atacarem. Li Kong também pensou assim. Ele assentiu e estava prestes a falar quando de repente uma grande risada ressonou de longe. 3 homens e 2 mulheres saíram desfilando da névoa. Guerreiro Dourado, que coisa boa! Mas essas coisas não são para vocês. Agora, pegue seu povo e suma imediatamente, e eu posso deixar você viver. Você já está exausto. É impossível ser o adversário de nós 5. Enquanto o líder dos cabelos amarelos falava, seu corpo de repente começou a inchar. Toda a pessoa se transformou em uma montanha de carne de 3 metros de altura, e seu rosto também se transformou em uma cabeça de porco. O cabelo amarelo caminhou lentamente em minha direção. A cada passo que ele dava, o chão emitia um som abafado. A cabeça de porco parecia particularmente horrível sob a luz do sangue, e a sensação de opressão estava no máximo. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, uma asa preta apareceu atrás de mim, e uma pena carregando eletricidade cortou o ar. Instantaneamente penetrou na panturrilha da montanha de carne, e então uma poderosa corrente elétrica explodiu instantaneamente da pena, se espalhando por todo o corpo do oponente. Depois de uma onda de corrente elétrica, a montanha de carne caiu no chão com um estrondo. Exalando um cheiro de carne assada, ele realmente foi cozido eletricamente, mesmo tendo visto minha força antes. Mas ao me ver matar instantaneamente novamente, Yan Ruiu e sua filha ainda estavam chocadas. Os cúmplices do cabelo amarelo também ficaram estupefatos. Uma mulher com um penteado de avião exclamou inconscientemente: "Você realmente se atreve a matar pessoas?" Eu soltei um suspiro profundo e estendi a mão para limpar meu rosto. Que idiota! A crise sombria já chegou oficialmente. O que importa matar uma pessoa? Sem mais besteiras. Já que a outra parte planeja me atacar, então eles são inimigos completos. As asas pretas atrás de mim se agitaram. Mas algumas penas cortaram o ar, e as poucas pessoas restantes não tiveram tempo de reagir e se transformaram em cadáveres. Que merda! Você não viu o nível das pessoas? Corra! Corra! Depois que Li Kong terminou de falar, ele se virou e correu sem hesitar. Mas no momento em que Li Kong deu um passo, uma pena caiu do céu, inserindo-se diretamente no chão a 3 metros de distância. Minha voz suave e demoníaca também soou lentamente. Eu deixei vocês irem? Ouvindo esta voz fria, os corpos de Li Kong e seu grupo tremeram, sentindo-se como se tivessem sido alvejados pela morte, e instantaneamente sentiram arrepios na espinha. O pescoço de Li Kong encolheu e tremeu ligeiramente. No céu, as asas pretas atrás dele se agitaram e a suave rainha demônio desceu lentamente. Os olhos de Li Kong se estreitaram, e um traço de pânico brilhou nas profundezas de seus olhos. Acabou. Parece que não consigo escapar.
Foi só então que Yan Huiyu e os outros perceberam que estavam sendo observados. E não era por apenas uma ou duas pessoas. Xiao Tian, não esperava que você também tivesse obtido esse tipo de habilidade. Parabéns, parabéns. Bem, está ficando tarde. Tenho que ir, decidimos na próxima vez. Naquela hora eu pago. Li Kong forçou um sorriso no rosto e então estava prestes a levar as pessoas embora. Eu permiti que você fosse embora? Eu senti um pouco engraçado. Antes de renascer, este reino era a primeira vez que aparecia, então poucas pessoas ousavam entrar precipitadamente. Naquela época, Li Kong também foi o primeiro a entrar. Mais tarde, a maioria das coisas neste reino secreto foram levadas por esse bastardo. Não é que a habilidade de Li Kong seja muito forte. A principal razão é que esse bastardo abraçou a coxa com força. Atrás dele estava Cão Menglon, contando com este lote de materiais. Cão Menglon construiu uma base de altíssima resistência. Mesmo que muitos guerreiros animais espirituais unissem forças, seria difícil romper a defesa. Eu não esperava que a mesma cena acontecesse novamente depois de renascer, mas desta vez, os materiais de construção aqui provavelmente não têm nada a ver com Cão Menglon. Xiao Tian, o que exatamente você quer? Somos todos colegas de classe. Você se lembra? Eu costumava te levar para jantar. O leilão foi culpa nossa. Você não pode responder ao ódio com ódio. Quando o ódio será pago? Vendo que minha expressão estava errada, Li Kong rapidamente abriu a boca, tentando despertar meu coração de compaixão, enquanto lentamente recuava. Pronto para fugir a qualquer momento. Eu observei os pequenos movimentos do outro lado e balancei a cabeça. Então juntei 2 dedos e prendi uma pena. Não fique assim. Eu tenho alguém atrás de mim. Irmão Cão é meu chefe. Estou seguindo ele agora. Mesmo que você seja muito forte agora, você definitivamente não é páreo para ele. Aconselho você a não fazer coisas estúpidas. O rosto de Li Kong estava pálido. Enquanto falava, ele rapidamente pegou seu celular, discou um número e ligou o viva voz. Alguns segundos depois, a ligação foi atendida. Ouvindo a voz familiar vindo do outro lado do telefone, Li Kong de repente teve uma sensação de alívio. A ligação foi feita. Eu não deveria ousar matá-lo à força, certo? Mas no mesmo momento em que a ligação foi feita, a pena em minha mão cortou o ar e perfurou instantaneamente as sobrancelhas de Li Kong. Irmão Li. Droga! Este cara está morto. Ele realmente se atreveu a matar o irmão Li. Chefe Cão não vai deixá-lo escapar. Ah! Corram todos! Vendo Li Kong sendo morto em segundos, as pessoas restantes ficaram instantaneamente aterrorizadas ao extremo, e gritaram e se viraram para correr. Mas eu não vou dar a eles essa chance. Quase no mesmo instante, várias penas misturadas com eletricidade foram disparadas como pétalas de flores espalhadas pelo céu. Todos, assim como Li Kong, foram mortos instantaneamente antes mesmo de terem tempo de usar a transformação bestial. O mundo ficou em paz. Não, o telefone que caiu no chão continua transmitindo um rugido áspero. É a voz de Cão Menglon. Cão, quem se atreveu a atacar meu pessoal? Quem foi? Embora eu não saiba a situação específica no local, mas ouvindo os gritos de todos, Cão Menglon sabe que seu pessoal foi eliminado. Ele já obteve a habilidade de guerreiro de varejo, e seu corpo tem uma percepção além do normal. Ele também escolheu, como eu, formar suas próprias forças para se aquecerem juntos. Em menos de um dia, ele já havia reunido 6 guerreiros de varejo. Desta vez, para a área de extração, ele enviou deliberadamente Li Kong e os 5 para investigar a situação. Agora parece que basicamente todos foram eliminados. Peguei o celular e coloquei no ouvido. Cão Menglon. Quem é você? Você sabe com quem está falando? Cão Menglon rangeu os dentes. Continuou. Quem se atreve a tocar no meu pessoal, não importa quem você seja. Você está morto. Eu ainda não respondi. Cão Menglon estava furioso. Há uma sensação de impotência como se estivesse socando algodão. Onde fica sua casa? Me diga um endereço. Depois de um momento de silêncio, eu de repente abri a boca. Agora que já criei uma rixa com o oponente, devo lidar com isso adequadamente. Para os inimigos, meu princípio é exterminá-los completamente, para evitar problemas futuros. Caso contrário, se você bater nos pequenos, virão os velhos. Se você matar os fracos, virão os fortes, e causará muitos problemas. Cão Menglon do outro lado da linha parou abruptamente e ficou ainda mais furioso. Eu estou em um apartamento perto do Jardim 5 Estrelas. Se você tiver coragem, venha até minha porta e me enfrente em um duelo. Veremos se eu te mato ou não.
Cão Menglon revelou seu endereço sem pensar duas vezes. Ele tem extrema confiança em sua própria força e ainda está recrutando pessoas, acreditando que poderá recrutar muitos guerreiros de varejo hoje. Mesmo que eu realmente apareça em sua porta, ele não tem medo algum. Pelo contrário, ele está preocupado que eu não ouse aparecer, então ele deliberadamente usa várias palavras de zombaria, tentando me irritar. Você não precisa me irritar deliberadamente. Eu anotei seu endereço. Esperarei ter tempo para te procurar. Eu esmaguei o celular em pedaços e então fui até Yan Huiyu e os outros, pedindo a todos que continuassem a transportar os recursos. Yan Huiyu e os outros ainda não haviam se recuperado do choque anterior. Originalmente, eles pensavam que eu os havia pedido para vir juntos para a área de extração para ajudar. Agora parece que eu não preciso deles. Eles nem tiveram a chance de atacar. Todos os problemas foram resolvidos por mim sozinho. Eles parecem mais estar aqui para fazer figuração. Eu os trouxe para ganhar experiência, apenas para que experimentem um pouco antes. A crueldade com os inimigos neste mundo caótico é crueldade consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. Sob o olhar chocado das duas mulheres, perguntei de repente: matei todos, sem deixar nenhum para trás. Vocês acham que eu sou um pouco cruel? Yan Huiyu balançou a cabeça e disse seriamente: embora eu não tenha passado pelo apocalipse, eles já nos atacaram. Se fossemos menos habilidosos, o resultado provavelmente não seria bom. Yan Qianzheng também assentiu. Embora eles só tenham despertado as habilidades de guerreiro besta agora, e não tenham matado ninguém pessoalmente, eles não são idiotas. Eles sabem o que fazer e quando fazer. Vendo isso, eu assenti com satisfação. Um companheiro de equipe que não é um idiota. É definitivamente uma coisa boa. Logo, todos os Kong foram colocados nos caminhões. Todos voltaram para o carro e partiram para fora da área de treinamento. No caminho de volta, não encontraram mais ninguém, mas criaturas das trevas ainda apareciam na névoa de tempos em tempos. Essas criaturas das trevas continuavam a reaparecer como monstros em uma masmorra de jogo. Vendo-me, eu matava instantaneamente várias criaturas das trevas. Yan Qianzheng também queria experimentar e acumular alguma experiência de combate. Eu concordei com isso. Então, Yan Qianzheng saiu do carro com confiança, fazendo um gesto para as duas criaturas das trevas à sua frente, seu corpo aumentando instantaneamente para 3 ou 5 metros. Então, um par de chifres de touro apareceu em sua testa, e uma corrente de calor jorrou de suas narinas. Ele abaixou a cabeça e correu em direção a uma das criaturas das trevas. Deng! Os chifres afiados atingiram o corpo da criatura das trevas. Yan Qianzheng ficou surpreso ao descobrir que ela não se movia. Yan Qianzheng reagiu rapidamente. Depois de um breve momento de espanto, ele reagiu, evitando e batendo na cabeça da criatura das trevas. Mas ele era rápido, e a criatura das trevas era ainda mais rápida. Ela revidou com um tapa no rosto de Yan Qianzheng. Ela nocauteou este último diretamente. Yan Huiyu, na posição de espectador, abriu ligeiramente a boca. Todo o seu corpo estava dormente. Seu próprio pai foi esbofeteado por uma criatura das trevas. Eu não fiquei nem um pouco surpreso. Yan Qianzheng é um bilionário oculto que vive na riqueza e no conforto. Ele não entende nenhuma habilidade de luta e acabou de despertar como um guerreiro besta, e ainda não se adaptou completamente a esse poder. Eu originalmente queria ajudar Yan Qianzheng a se livrar dessas duas criaturas das trevas, mas ele recusou, contando com um físico robusto e durável. Yan Qianzheng conseguiu matar as duas criaturas das trevas com um estilo de luta de troca de danos. Quando ele voltou para o carro, todo mundo já estava sem fôlego, e havia muitos ferimentos em seu corpo. Ele quase perdeu a vida. Amigo Xiao Tian, estou muito longe de você. Eu pensei que essas criaturas das trevas seriam fáceis de lidar. Deixei você ver o show, Yan Qianzheng disse com um sorriso amargo, depois de experimentar pessoalmente o poder do Dark Voice Spirit. Ele então percebeu o quão incrível eu era. Eu apenas sorri e não disse nada. Logo, um grupo de pessoas dirigiu para fora da área restrita sem problemas. Retornando à vila, Yan Qianzheng instruiu os trabalhadores a descarregar e organizou pessoas para instalar o King Kong. Eu disse de repente: os recursos na área proibida estão em nossas mãos. É hora de estocar alguns suprimentos. Yan Qianzheng também acenou com a cabeça em concordância. É hora de estocar alguns alimentos com antecedência. Embora tenhamos muitos suprimentos agora, mas não aguenta muito tempo. Eu balancei a cabeça. Não é só comida. Outros suprimentos também precisam ser estocados. Cigarros, ferramentas, remédios, etc.
Quanto mais desses suprimentos, melhor. Yan Tianxin ficou surpreso no início, e então ele entendeu o que eu queria dizer. No fim do mundo, a comida é importante, mas outros recursos são igualmente indispensáveis. É como em algumas prisões. Cigarros são moeda forte. Com cigarros, você pode dominar a prisão e não ser controlado. O mesmo é verdade agora. Como esperado do jovem amigo Xiao Tian, ele realmente pensa mais do que eu. A construção da base é iminente. Eu levo parte das pessoas para ficar aqui e melhorar a base. Deixe os suprimentos para o jovem amigo Xiao Tian. Xiao Tian, eu também quero ir com você. Yan Huiyu colocou as mãos no peito e disse em voz baixa. Através desse período de contato, Yan Huiyu sentiu muito. O frio que cobria a superfície desta piada antes fria. Parece estar derretendo gradualmente. Claro, isso se limita apenas a estar na minha frente. Eu não rejeitei. Depois de levar um grupo de trabalhadores, ele pegou o carro novamente com Yan Huiyu e partiu, olhando para os caminhões pesados indo embora gradualmente. Os olhos de Yan Tianxin estavam cheios de cálculos. Sem essa minha coxa grossa, suas vidas definitivamente tomariam um rumo para pior. Temo que seja difícil até mesmo se proteger. Depois de deixar a vila, dirigi para Daru. É um grande armazém de materiais. Falando nisso, também pertence ao Tianzeng Group. No começo, eu queria vir aqui para obter alguns recursos, mas era um pouco longe. Além disso, a abertura da área proibida foi temporariamente abandonada. Agora espero que ainda haja tempo. Mas um acidente aconteceu logo depois de pegar a estrada. Uma velha de aparência feroz de repente saiu correndo da estrada e caiu na frente do caminhão. Ela estava abraçando as pernas e parecia dolorida, gemendo constantemente e xingando em sua boca. Ai, alguém foi atropelado. Venham todos ver. Se você não me der uma compensação de material, eu não vou me levantar. Vamos pedir aos camaradas policiais para julgarem. Eu no cockpit fiquei surpreso. Não esperava que ainda houvesse golpes de seguro nesta época. Devo descer e resolver isso? Yan Huiyu disse, franzindo a testa. Não precisa. Eu balancei a cabeça e, em seguida, pisei no acelerador diretamente. O caminhão soltou um rugido. Ele avançou direto para a velha. Vilão precisa de vilão para lidar. Já está tendo a perturbação das trevas e ainda sai para aplicar golpe de seguro. Isso não é procurar a morte? Após este pequeno incidente, chegamos com sucesso ao local do armazém. O posto de segurança do lado de fora do portão do armazém estava vazio. O portão de ferro originalmente bloqueado também apresentava séria deformação. Parecia ter sido forçado por força externa. Alguém já se adiantou. Yan Huiyu disse em voz grave. Eu assenti. Levei Yan Huiyu para o armazém. As prateleiras originalmente cheias de vários materiais agora estavam vazias. O enorme armazém estava quase vazio. Mas havia mais duas pessoas na frente, carregando um enorme container. Os dois estavam carregando a caixa para fora. Ao nos ver aparecendo de repente, os dois ficaram atordoados por um momento. Vocês são as pessoas que o chefe Cão enviou para ajudar? Um deles perguntou. Você está falando de Cão Menglon? Eu entendi instantaneamente. Que coincidência! Eu não esperava encontrar pessoas de Cão Menglon aqui. Sem surpresa, os materiais aqui também devem ter sido levados por esse cara. Ao ouvir-me chamar Cão Menglon pelo nome, os dois perceberam instantaneamente que não éramos do mesmo lado. Então, eles largaram a caixa de metal. Os dois se transformaram diretamente em feras, entrando no modo de batalha. O povo do Reino do Dragão gosta de comer carne de porco, então a maioria das pessoas, após a chegada da perturbação das trevas, despertará e se tornará guerreiros bestiais relacionados ao porco emplumado. No entanto, mesmo sendo guerreiros bestiais relacionados ao porco emplumado, suas habilidades variam. Por exemplo, o cara na frente, a defesa está totalmente no máximo. Eu não me importei. Diga-me diretamente a localização de Cão Menglon. Embora Cão Menglon já tenha me dito a localização da base, é sempre bom ter cuidado extra. Eu também não tenho certeza se o que ele está dizendo é verdade ou não. Quer saber a localização do chefe Cão? Primeiro lute comigo. Hoje vou deixar você ver os meus superpoderes. Aquele guerreiro bestial em forma de porco soltou um rugido e começou a caminhar em minha direção. Que besteira longa! Eu balancei a cabeça. Uma roupa de penas pretas apareceu atrás de mim, e então uma pena explodiu para fora. Com um som sibilante, a pena perfurou a montanha de carne. Uma corrente elétrica poderosa estava fluindo constantemente na carne gorda. Depois de fazer tudo isso levemente, eu vi outra pessoa. Aquela pessoa, ao ver meu olhar,
Ficou assustada instantaneamente. Não me mate, eu disse. Eu vou dizer tudo o que você quiser saber. Onde está Cão Menglon? Eu estreitei os olhos e falei novamente. Aquela pessoa perdeu completamente a paciência. Um líquido amarelo claro pingava lentamente em suas calças. O cheiro pungente se espalhou gradualmente. No apartamento Shinjun ao lado do Jardim Wushin, quarto 288. Aquela pessoa disse tremendo. E olhou para mim animadamente. O lugar está certo. Cal está aqui. Eu já te contei tudo. Pode me deixar ir? Estendo minha mão direita. Arranquei uma pena, joguei-a fora casualmente. A pena era como uma flecha. Como se entrasse nas sobrancelhas de alguém. Vamos para o Jardim Wushin. Guardo minha capa de chuva preta e digo a Yan Huiyu. Yan Huiyu assentiu atordoada. Apenas seguindo atrás de mim, o jovem à minha frente é terrivelmente forte, seguindo ao meu lado. Mesmo que seja para escalar montanhas de facas e descer mares de fogo, ele se sente excepcionalmente à vontade, mesmo sabendo que agora vou para o acampamento base de Cão Menglon. Yan Huiyu não sentiu nenhum medo em seu coração. Os dois saíram do armazém, voltaram para o carro, definiram a navegação e partiram. Felizmente, agora é apenas o início da turbulência. A rede basicamente não terá muita influência e ainda pode ser usada normalmente. O Jardim Wushin não está longe daqui. Chegamos ao local em menos de meia hora. Acabei de estacionar o carro. Um homem rude vestindo uma jaqueta e fumando um charuto saiu do apartamento ao lado com um grupo de capangas. Você é Cão Menglon? Avalio o homem à minha frente e digo sem emoção. É você. Ao ouvir minha voz, Cão Menglon reconheceu minha identidade instantaneamente. É você, seu idiota. Derrubou seus 5 homens. Originalmente pensei que eu estava apenas dizendo, não esperava que eu realmente ousasse me entregar. E olhando para minha postura, são apenas 2 pessoas, em contraste com ele, contando com ele mesmo, há 8 pessoas no total. E todos são guerreiros bestiais, todos se preparem para lutar, matem esse idiota. Vindos irmãos, Cão Menglon está gritando com o braço erguido, quem pode matar esse cara primeiro? Eu o recompensarei com uma caixa de macarrão instantâneo Lautan. Uma caixa de macarrão instantâneo é apenas um lixo que é desprezado por inúmeras pessoas em tempos normais. Mas colocado na atual turbulência escura, é definitivamente uma grande refeição rara. Meus olhos em mim. Também gradualmente se tornou louco. No vento, todos entraram no estado bestial ao mesmo tempo. As características de porcos, cães, vacas e ovelhas gradualmente apareceram em seus corpos. Alguns desenvolveram pés de ovelha, alguns se tornaram gigantes em tamanho. Alguns também estão cobertos de pelos e cheios de presságios sinistros. Xiao Tian, estamos realmente bem? Embora tenha testemunhado minha força, essas pessoas na frente são guerreiros bestiais, e o ímpeto após a bestialização é ainda mais assustador. Yan Huiyu está um pouco preocupada. Eu não respondo, mas olho para Cão Menglon com olhos brilhantes. Não revelou o estado bestial. Estou pensando, calculando o oponente para esperar um pouco. Todas as possíveis rotas de fuga foram encontradas. Já que encontramos o covil deles, naturalmente vou exterminá-los. Absolutamente não deixarei nenhuma ameaça oculta. Portanto, devo eliminar todas as possibilidades de fuga do oponente. Caso contrário, esta viagem não teria valido a pena. Mas meu pensamento, aos olhos de Cão Menglon, era uma demonstração de medo. Imediatamente, ele soltou uma gargalhada e rugiu. Então, ele correu para frente primeiro, socando-me diretamente. Eu não estava nem um pouco amedrontado, e soltei um soco da mesma forma. Os 2 punhos colidiram, emitindo um som abafado e gerando muitas faíscas. Os 2 ficaram completamente imóveis. No momento em que os punhos colidiram, os braços de Cão Menglon foram simultaneamente cobertos por uma armadura semelhante a escamas de peixe. Estas são escamas de baleia. Este sujeito obteve a habilidade genética de uma baleia. Hehe. Minha habilidade pode condensar uma armadura de escamas de peixe em meus braços. Nem mesmo balas conseguem perfurá-la. Lutar comigo em combate corpo a corpo é brincar com fogo. Vendo meu silêncio. Cão Menglon queria ficar louco. Me provocar será algo que você se arrependerá para sempre. Agora, entregue os recursos da base. Eu ainda posso deixar você morrer mais facilmente. Yan Huiyu cerrou os lábios, um pouco preocupada. Mas eu estava inexpressivo. Uma enorme sombra de enguia elétrica de repente se condensou na ponta dos meus dedos. Os olhos da enguia elétrica liberaram 2 raios de luz, abrindo sua boca sangrenta e mordendo o braço de Cão Menglon. Cão Menglon não se esquivou, porque ele tinha uma armadura de escamas de peixe protegendo. Ataques comuns simplesmente não conseguiam romper sua defesa. Mas o que ele não esperava era que,
No momento em que a sombra da enguia elétrica mordeu, as presas afiadas foram imparáveis. Elas perfuraram diretamente sua armadura de escamas de peixe e penetraram em sua carne. Então, uma poderosa força de sucção surgiu, começando a absorver seu sangue loucamente. O rosto de Cão Menglon ficou visivelmente pálido. Um frio gradualmente varreu seu corpo, e sob o domínio da fraqueza, ele ficou cada vez mais ansioso. Pare! Pare com essa merda! Eu sei que errei. Eu peço desculpas a você, seu filho da puta. Que tipo de monstro você é? Esta foi a última frase que Cão Menglon disse em vida. Eu não respondi, apenas suguei todo o sangue do oponente. Desta vez acabou. Yan Huiyu estava um pouco atordoada, assistindo Cão Menglon ser completamente sugado por mim. Este impacto visual foi enorme. Com o Cão Menglon, que se tornou um cadáver seco, caindo no chão, os valentões ficaram completamente estupefatos. Um monstro! Morte instantânea! Onde essas pessoas ainda teriam a coragem de resistir? Eu olhei para frente sem expressão. As asas pretas reapareceram atrás de mim, mas depois de absorver o sangue de Cão Menglon, as asas negras também tinham um toque de vermelho escarlate, parecendo ainda mais demoníacas. No instante seguinte, raízes de árvores e penas foram lançadas simultaneamente. Não demorou muito para que eu terminasse a batalha com sucesso. Yan Huiyu olhou para mim atordoada. O cheiro de sangue invadiu suas narinas, dando-lhe vontade de vomitar. Mas Yan Huiyu sabia muito bem que em tempos caóticos, esse tipo de coisa era normal. Para lutar por uma chance de sobrevivência, era inevitável lutar. Não podia ficar sempre atrás de mim, como um canário, então ela reprimiu à força, impedindo-se de vomitar. Vendo tudo isso, fiquei um pouco surpreso. Eu não esperava que Yan Huiyu, essa jovem rica, pudesse aguentar. Todos os caras restantes foram eliminados. Os suprimentos devem estar todos dentro do apartamento. Deixe todos descerem do carro e carregarem as mercadorias. Eu retirei meu olhar e falei. Ok. Yan Huiyu assentiu, então abriu o porta-malas, chamando os funcionários para descerem do carro e carregarem as mercadorias. Quando todos chegaram ao interior do apartamento, encontraram Cão Menglon e outros, estocando uma grande quantidade de suprimentos. Os funcionários ficaram radiantes, carregando cuidadosamente vários suprimentos. Com medo de bater e danificar, as caixas foram cuidadosamente transportadas. Embora contivessem todos os tipos de alimentos e suprimentos para a vida, no ambiente atual, o valor desses suprimentos era muito mais precioso do que ouro e diamantes. A habilidade que Yan Huiyu despertou não é adequada para o combate. A vila precisa do próprio Yan Tianxin para testemunhar. Para garantir que tudo esteja correto, eu pessoalmente sou responsável pelo transporte. De acordo com a minha estimativa, cerca de 5 viagens de ida e volta serão suficientes para transportar todos os suprimentos. Mas no momento em que todos estavam prestes a partir, um acidente aconteceu. Uma besta enorme de repente bloqueou o caminhão. Esta é uma hiena mutante, com incontáveis agulhas de prata erguidas em todo o corpo. Os membros grossos agarram firmemente o chão. O corpo ligeiramente inclinado para frente, bloqueando a frente do caminhão, rangendo os dentes, como se estivesse prestes a atacar a qualquer momento. Yan Huiyu tocou a buzina algumas vezes, mas a besta mutante na frente dela não era um cão vadio comum. Obviamente, não seria facilmente assustada. Esses sons de buzina, em vez disso, despertaram a raiva do oponente. Vendo que a besta mutante estava prestes a atacar, eu não disse bobagem, abri a porta do carro e saí. No momento em que saí do carro, becos em ambos os lados da rua saíram sucessivamente. 8 bestas mutantes enormes, todas transformadas de cães vadios cinza claros. Bestas mutantes aparecendo na cidade. A maioria é de mutações de vários animais de estimação. Cães, como animais sociais, mesmo que se tornem bestas mutantes, mantêm os mesmos hábitos. Essas bestas mutantes planejam me atacar em grupo. Quando minhas asas negras se abrem nas minhas costas, todo o meu corpo se eleva e várias penas explodem, perfurando instantaneamente os corpos de muitas bestas mutantes. Desta vez, as penas não liberam uma corrente elétrica poderosa, mas são conectadas por finos fios vermelhos claros. Eu controlo as penas no ar para liberar uma forte sucção. O corpo da besta mutante à minha frente seca visivelmente rápido. Quanto a mim, sinto meu corpo cheio de poder, como se toda a minha pessoa tivesse retornado ao auge. Antes, quando lutei contra as ondas sonoras escuras na fronteira, eu também consumi energia, mas por causa das 3 linhagens. O impacto não foi grande.
Mas agora, depois de absorver o sangue dessas bestas mutantes, todo o meu consumo foi reabastecido. Depois de fazer tudo isso, cheguei na frente dos corpos das bestas mutantes. Estiquei minhas mãos e apalpei por um tempo, e finalmente encontrei alguns núcleos dourados transparentes. Estes são os núcleos dourados das bestas mutantes. Eles armazenam a fonte de poder das bestas mutantes. A absorção pode melhorar sua própria força, mas a absorção leva tempo e consome muita energia. Semelhante a derreter aço requer um trabalho constante, mas eu sou diferente. Uma boca louca aparece na palma da minha mão e engole diretamente o núcleo dourado à força, então começa a mastigar. Rangido, rangido. Sons de quebra estridentes soam. O núcleo dourado duro é facilmente mordido e engolido pela boca na minha palma. Uma força pura flui para o meu corpo. Meu nível mudou. Abra a interface do sistema. Nome, Xiaotian. Nível 3. Nível de linhagem. 5. Na verdade, atualizou diretamente para o nível 3. A força de um guerreiro de varejo. O nível gourmet é um divisor de águas. Não me importo muito com isso. O que me importa é uma nova coluna de interface que apareceu. O que significa nível de linhagem? Por que meu nível de linhagem atual é 5? Não consigo entender. Simplesmente parei de pensar nisso. Voltei para o carro e saí com Yan Huil. Depois de transportar os suprimentos 6 vezes, todos os suprimentos foram transportados. O armazém da vila estava quase cheio. Vendo esses suprimentos, o rosto enrugado de Yan Tianzeng estava cheio de sorrisos. Com esses suprimentos, não só podemos sobreviver por muito tempo, mas também podemos sobreviver muito bem. Especialmente quando ouvi Yan Huil contar sobre eu matar Cao Menglong e outros em segundos, Yan Tianzeng gostou ainda mais de mim. Pequeno amigo Xiaotian. Com esses recursos, não teremos problemas para sobreviver por 2 ou 3 anos. Agora não faltam muitos recursos. Yan Tianxin disse sorrindo, mas eu balancei a cabeça. Quanto mais recursos, melhor. Quem acharia pouco? Além disso, tenho meus próprios planos para esses recursos. Para não mencionar nada mais, vou tentar obter todos os recursos em um raio de 10 quilômetros. Já estou familiarizado com o uso de habilidades para lutar. Depois de comer mais de 10 quilos de carne crua, saí novamente com as pessoas e trabalhei até o pôr do sol. Quase saqueei todos os armazéns e shoppings próximos. Quanto à vida e à morte de outras pessoas, para ser honesto, não tem nada a ver comigo. Nesse ambiente especial, só preciso pensar em mim mesmo, antes de renascer. Embora eu fosse uma pessoa comum, ainda tinha alguns macarrões instantâneos em casa. No começo, compartilhei macarrão instantâneo com meus vizinhos de bom coração. No começo, os vizinhos eram gratos, mas à medida que o macarrão instantâneo acabava, a maldade da natureza humana era gradualmente exposta. Para economizar comida, esses vizinhos realmente se uniram para me expulsar, o mestre. Pode-se dizer que minha morte subsequente nas mãos de uma besta tem uma relação direta com esses vizinhos. A natureza humana é a coisa menos resistente ao escrutínio. Então, depois de renascer, nunca mais serei uma santa. A chegada da noite ainda está cheia de perigos. Agora todos sabem da existência de bestas e guerreiros alienígenas, então só podem ficar trancados em seus quartos. Ninguém se atreve a acender as luzes. Minha vila é diferente, está bem iluminada. O cheiro de carne grelhada gradualmente se espalha. Sob minha direção, um luxuoso banquete de churrasco do apocalipse está sendo preparado de forma ordenada. O cheiro de churrasco está gradualmente se espalhando pelo ar em toda a área da vila, chamando a atenção de muitas pessoas. Logo, um convidado indesejado apareceu em frente à vila. A pessoa é um homem de meia idade de terno, com a mesma idade de Yan Tianxin. Ser capaz de morar em uma área de vila como esta é suficiente para mostrar que sua identidade e origem também não são simples. Lao Yan, não como uma refeição quente há um dia. Você pode me dar um pouco de comida? Estou te implorando. Ao ver a pessoa, Yan Tianxin sorriu de repente. Este é seu concorrente, o fundador do Royal Group. Apenas um pouco inferior ao seu grupo Tianxin. Depois de ouvir minha descrição da agitação escura, Yan Tianxin adotou o princípio de melhor prevenir do que remediar. Ele começou a fortalecer a vila e enviou pessoas para comprar comida em grande escala, mas foi descoberto por este. Ele zombou dele por um tempo, dizendo que ele era louco, e o presidente de colarinho branco não foi à empresa para presidir a situação geral, mas estava estocando suprimentos aqui. Na época, Yan Tianxin também não tinha certeza da veracidade do que eu disse. Só podia suportar,
sentindo-se muito reprimido. Mas agora, vendo a aparência amarelada e magra da outra parte, implorando por comida humildemente, a repressão em seu coração já havia desaparecido. O presidente do Grupo Real realmente não tem comida? Não brinque comigo aqui. A expressão de Huang Zilong era amarga. Eu realmente não tenho comida. A comida na vila já acabou. Eu não vou comer sua comida de graça. Podemos trocar. Huang Zilong tirou o relógio e entregou a Yan Tianxin. Este é um Patek Philippe que vale 3 milhões. Eu só preciso de uma refeição completa em troca. Yan Tianxin cruzou os braços e sorriu levemente. O chefe Huang deveria saber que, neste mundo, relógios de marca não valem nada. Huang Zilong ficou ansioso. Apressadamente acrescentou: eu ainda tenho um Cullinan e um Lamborghini na minha garagem. Posso dar a você, tudo para você. O antigo concorrente estava abanando o rabo para ele. Essa sensação é ótima. Yan Tianxin olhou para mim. Amigo Xiao Tian. Todos esses suprimentos foram conseguidos por você. Agora, o que você acha que devemos fazer? Eu sorri sem rumo. Chefe Yan, o que você acha? Não dar, eu sorri. Então não dê. Yan Tianxin encolheu os ombros e olhou novamente para Huang Zilong. Chefe Huang, parece que eu também não posso te ajudar. A expressão de Huang Zilong afundou. Yan Tianxin, você ainda é humano? Você realmente pretende me deixar morrer sem salvar? Nesse momento, outros chefes na vila também apareceram e foram para a cena, olhando ansiosamente para a carne grelhada na chapa. Eles estavam quase sem comida e munição. O que eles comiam todos os dias era vegetais frescos enviados por via aérea, sem muitas reservas. Chefe Yan, somos todos vizinhos, ajude um pouco. Somos todos humanos. Como você pode ser tão insensível? Você ainda é humano? Todos também repetiram em concordância. Os músculos de Yan Tianxin incharam e ele se transformou instantaneamente em um minotauro musculoso, com ar quente saindo de suas narinas. Uma exclamação ressonante na verdade explodiu no ar. Os tímpanos de todos quase foram estilhaçados. Guerreiro de habilidade. Este Yan Tianxin realmente se tornou um guerreiro de habilidade. Onde todos ousaram ficar? Todos se dispersaram como pássaros assustados. Naquele momento, Yan Tianxing suspirou de repente. Eu, Yan Tianxing, comecei do zero. A maioria das pessoas aqui são ricos e nobres locais, e não fui pouco alvo deles quando comecei meu negócio. A empresa quase foi adquirida à força por eles. Eu não esperava ter um dia para me orgulhar. É realmente vingativo. Mais tarde, embora o grupo Tianxin tenha se tornado um grupo líder no estilo Daxia, na sociedade do Estado de Direito, não é bom para ele fazer nada, mas agora é diferente. A ordem está em colapso. Contanto que eu queira, nenhum desses bastardos vai querer viver. Eu apenas sorri para isso. Eu posso entender essa situação até certo ponto. Após o pequeno episódio, o banquete de churrasco continuou e todos estavam saboreando a delícia do churrasco. Mas eu subi as escadas e descansei cedo. Agora não tenho interesse em nada parecido com carne cozida. Eu só gosto de comer carne crua. No quarto, comecei a pensar sobre o plano de acompanhamento. Agora que obtive os materiais para fortalecer a vila, e vários materiais também são bastante abundantes, é hora de melhorar minha força. No pátio da vila, todos estão provando esta deliciosa comida que foi conquistada com dificuldade. Minha generosidade fez com que todos estivessem mais determinados a me seguir. Nesse momento, Yan Tianxin se aproximou de Yan Huiyu. Huiyu, seja honesto com o papai. Você tem alguma ideia sobre Xiao Tian? Yan Huiyu disse em voz baixa com o rosto corado. Pai, do que você está falando? Vendo a expressão hesitante de Yan Huiyu, Yan Tianxin disse impotente. Huiyu, você deve estar ciente de que podemos ter tudo o que temos agora, graças a Xiao Tian. Embora ele seja bom para nós agora. Mas e se ele não se importar com isso um dia? Eu acho que esse garoto Xiao Tian é bom. Ele tem força e estratégia. Se você está interessado nele, é melhor cozinhar o arroz até que esteja cozido. Quando você se tornar sua esposa e eu me tornar seu sogro, também poderemos buscar uma linha de vida neste mundo caótico. Não é que Yan Tianxin esteja ansioso por este assunto. Ele viu minha força. Que tipo de mulher você não consegue encontrar neste mundo caótico? Agora eles estão perto da água. É melhor começar cedo, se outras mulheres aproveitarem a oportunidade. Yan Tianxin definitivamente vai chorar até a morte. Yan Huiyu também é uma pessoa inteligente, ouvindo as palavras de seu pai. Também caiu em contemplação. Na verdade, eu gosto muito de Xiao Tian.
Yan Huiyu não terminou de falar. Foi empurrada por Yan Qinseng em direção à vila. Pai, o que você está fazendo? Yan Huiyu perguntou perplexa. Vá para o quarto de Xiao Tian. Cozinhe logo o arroz cru e estabeleça o relacionamento. Yan Qinseng disse com seriedade. Um traço de confusão brilhou no rosto lindo de Yan Huiyu. Este ainda é o pai dela que mantém conceitos tradicionais. Antes, ele tinha medo de que ela se apaixonasse cedo e encontrasse um arruaceiro como namorado. Agora ele está ansioso para me empurrar para a cama de outra pessoa. Sério? Embora ele goste de mim, os dois não tiveram muito contato. Agora ele vai para minha cama fazer filhos. Ele está um pouco mutado. Justamente quando Yan Huiyu não sabia o que fazer. Um Cadillac parou em frente ao portão da vila. Um jovem arruaceiro saiu do carro. Ao ver Yan Huiyu, seu rosto mostrou alegria. Huiyu, finalmente te encontrei. Ao ver a pessoa que chegou, Yan Huiyu franziu ligeiramente as sobrancelhas. Yan Qinseng também olhou para a pessoa. Sua expressão gradualmente se tornou sombria. Ele conhecia esse arruaceiro. Li Qinshan, o perseguidor de Yan Huiyu. Ele pode entender o entusiasmo dos jovens, mas este Li Qinshan é definitivamente um esquisito. Seus pais morreram e ele cresceu em um orfanato. Seu desempenho também está no nível inferior. Contando com o fato de estar na mesma universidade que Yan Huiyu, ele lançou uma busca frenética. Yan Huiyu não gosta desse cara. Yan Qinseng também tentou falar com ele. Seu garoto não tem um tostão e não é habilidoso. Você só pensa em comer, beber e esperar pela morte. Por que você ousa perseguir meu tesouro? A outra parte é ousada. A resposta chocou Yan Qinseng por 30 anos. Se eu perseguir Huiyu, posso chegar ao auge da vida e evitar décadas de desvios. Contanto que eu consiga perseguir Huiyu, posso provar minha habilidade. Naquela época, todo o grupo Tianxin precisa de mim para administrar. Como o tio pode dizer que eu não tenho metas e planos? Na época, Yan Qinseng estava enojado. Ele mandou alguém espancar esse cara. Inesperadamente, agora a outra parte realmente o encontrou aqui. Que fantasma persistente. Isso é ótimo. Ao ver Yan Qinseng com o rosto carrancudo ao lado, Li Qinshan sorriu levemente. Depois de ponderar um pouco, ele disse com arrogância, eu já sou um guerreiro de varejo. Desta vez, vim aqui. É especialmente para confessar a Huiyu. Agora eu deveria ser digno de sua preciosa filha, certo? Sem se importar com a expressão cada vez mais sombria de Yan Qinseng, Li Qinshan abriu o porta-malas e tirou algumas latas de comida miseráveis de dentro. E ainda são latas de comida vencidas. Consegui essas latas com muita dificuldade. A comida é escassa agora, tio Yan deve saber. Eu sei que sua família come vegetais do espaço aéreo e não tem muita comida sobrando. Vocês já devem estar famintos há um dia, certo? Venham, tio Yan e Huiyu, peguem esses alimentos, não sejam formais comigo. E não tenham medo de que as coisas sejam muito preciosas, considerem isso meu presente de casamento para receber Huiyu, que tal? Depois de terminar de falar, ele acrescentou, 30 anos a leste do rio, 30 anos a oeste do rio, o eu agora não é mais o eu de antes. Eu farei Huiyu feliz. Yan Huiyu virou o rosto, com os olhos um pouco vermelhos. Mas definitivamente não era emoção, mas raiva, sendo perseguida por uma pessoa assim. Ele se sentiu particularmente envergonhado, enquanto Yan Tianxin protegia Yan Huiyu, com as veias azuis por todo o corpo. De repente, ele quis matar o idiota à sua frente. Tio Yan, eu sei que você sempre teve preconceito contra mim. Eu não te culpo por ser míope, te aconselho a se acalmar, afinal, eu sou o todo-poderoso agora. Guerreiro do varejo, pessoas em sofrimento como você não podem fazer nada comigo, mas você é meu futuro sogro afinal. Se você realmente não consegue se conter, então me bata, posso ficar aqui e deixar você me dar 3 socos. Contanto que isso alivie sua raiva, não importa o que aconteça, Huiyu é minha mulher. Eu cuidarei dela por toda a vida. Yan Tianxin já estava à beira de um ataque, e ficou atordoado ao ouvir a explosão de Li Qinshan. O corpo que havia voltado ao normal se expandiu novamente, transformando-se em um minotauro musculoso de 3 metros de altura, exalando força por todo o corpo. Vendo esta cena, Li Qinshan, que estava cheio de promessas, ficou pasmo. Sua mãe. No final das contas, você também é um guerreiro do varejo, então faremos como você disse, receba meus 3 socos. Se você conseguir receber meus 3 socos, eu darei Huiyu em casamento a você. Yan Tianxin rangeu os dentes. Disse palavra por palavra, então deu um passo à frente, avançando em direção a Li Qinshan. Li Qinshan engoliu em seco,
Todo seu corpo estava um pouco em pânico. Ele é um guerreiro do varejo, isso é verdade. Mas ele não é um guerreiro do varejo especializado em combate de força, sua família é pobre, e ele sempre dependeu de seus próprios esforços para reduzir o sangue. Ele tirava folga por 3 dias depois de trabalhar um dia, e não tinha nenhuma reserva, pouco antes da eclosão da turbulência negra. Esse cara estava realmente faminto, então ele foi até a lixeira fora da escola para procurar restos de comida. No final, ele encontrou um rato morto, então assou e comeu. O que ele despertou agora é a habilidade do rato. O olfato foi muito aprimorado, e ele pode sentir a localização da comida, essas latas vencidas. É ele quem usa o olfato para encontrar. As habilidades despertadas das pessoas são incríveis, ou são incrivelmente fortes ou seus corpos se tornam sagrados. Algumas pessoas até se tornam mestres da própria vida, mudando o destino em um dia, mas ele é uma exceção. Antes da agitação sombria, ele era como um rato na rua. Depois da agitação sombria, ele realmente se tornou um rato. Mas mesmo sendo um tipo de rato, um guerreiro varejista não é bom em combate, mas sua constituição física ainda é muito mais forte do que a de uma pessoa comum. Originalmente, ele pensou que poderia obter o apreço de Yan Qianzheng com sua identidade de guerreiro varejista, mas não esperava que o outro também fosse um guerreiro varejista. E muito mais incrível do que ele. Olhando para Yan Qianzheng se aproximando passo a passo, Li Qingshan entrou em pânico. Sua constituição é um pouco melhor do que a de uma pessoa comum, mas ele definitivamente não consegue suportar o ataque de Yan Qianzheng, sem mencionar receber 3 socos. Olhando para o tipo físico do outro, ele estimou que um soco seria suficiente para mandá-lo embora. Não, não, tio Yan, somos todos pessoas civilizadas. Cavaleiros usam a boca, não as mãos. Já que vocês não são bem-vindos, eu vou embora. Li Qingshan cerrou os dentes. Com uma expressão de relutância no rosto, ele se virou e foi embora sem hesitar. Originalmente, ele ainda estava planejando que, se Yan Qianzheng não concordasse, ele roubaria. De qualquer forma, a ordem está em colapso agora, e ele tem força, então ele é o rei. Ele não esperava que fosse esse o fim. Que droga! Até agora, ele ainda está pensando. Se ele não tivesse comido aquele rato morto na época, ele teria despertado e se tornado outro guerreiro varejista? Infelizmente, não há-se na realidade. Antes de ir, Li Qingshan de repente parou. Ele se virou e disse, Tio Yan, eu vou tratar Ruiu bem. Você realmente não vai continuar considerando? Mesmo que você seja um guerreiro varejista, Ruiu é apenas uma pessoa comum no final das contas. Ela não sofrerá nenhuma injustiça me seguindo. Eu definitivamente vou mantê-la bem alimentada e gordinha. Seu filho da puta! Yan Qianzheng ficou furioso instantaneamente e pegou a churrasqueira ao lado e a jogou de volta no Cadillac. Com um estrondo alto, o Cadillac foi instantaneamente deformado. Vendo isso, Li Qingshan sentiu um aperto no coração. Ele comprou este carro usado por 30 mil. Ele levou 24 parcelas para pagar todos os empréstimos do carro. Tio Yan, eu vou embora então, mas você definitivamente vai se arrepender. Li Qingshan correu desajeitadamente com uma pilha de latas vencidas, sem esquecer de se virar e gritar em voz alta antes de partir. Yan Qianzheng só odiava não ter asas, caso contrário, ele definitivamente voaria para cima e rasgaria esse garoto em pedaços. Originalmente, o banquete de churrasco desta noite deveria ser algo para se alegrar, mas esse maldito realmente veio me irritar. Que irritante! Vendo Li Qingshan partir, Yan Qianzheng então retornou ao seu tamanho normal, olhando para Yan Ruiu e disse com profundo significado, Ruiu, considere o assunto de Xiao Tia novamente. É melhor começar cedo. Precisamos denunciar essa baleia agora. Yan Ruiu não resistiu a isso, apenas ficou nervosa, e acenou levemente com a cabeça. Sim, dizem que o físico de um guerreiro renascido é muito superior ao dos humanos comuns. Esse aspecto também. E sua força é tão poderosa. Não sei se serei capaz de suportar. Mas logo Yan Ruiu balançou a cabeça. Para se acalmar, ela é a Yan Ruiu elogiada como uma piada fria. O que diabos estou pensando agora? Depois de deixar a vila e chegar a um local seguro, Li Qingshan parou e olhou para a direção da vila. Seu nariz se moveu e um traço de maldade brilhou em seus olhos. Que bom sujeito! Há tantos suprimentos escondidos no armazém da vila. Será que esse velho sabia sobre a agitação das trevas e se preparou com antecedência? Hehe, se nos tornássemos uma família, tudo bem. Suas coisas seriam minhas coisas. Já que você não vai dar Ruiu para mim, então não me culpe por ser implacável. Eu disse.
Rejeitar-me fará você se arrepender. O rosto de Li Qingshan revelou um traço de maldade. Ele pegou seu telefone e começou a gravar um vídeo. Pessoal, descobri uma notícia explosiva. A vila do chefe do grupo Tianxin tem uma grande quantidade de suprimentos escondidos. Todos os tipos de comida estão disponíveis. Eles ainda estão fazendo uma festa de churrasco agora. O que eu despertei foi a habilidade de um rato. Meu olfato aguçado não é brincadeira. Li Qingshan disse com entusiasmo. Então, sua figura brilhou e desapareceu na escuridão da rua. Depois que o vídeo de Li Qingshan foi carregado, rapidamente se tornou viral na internet, causando uma grande sensação. Embora a maioria das pessoas expressasse dúvidas sobre isso. Mas os suprimentos são muito importantes agora. É melhor acreditar do que não. Muitas pessoas começaram a pensar na vila. Yan Huiyu e os outros ainda não sabiam sobre isso. No dia seguinte, fui acordado por Yan Tianxin. Chefe Yan, o que aconteceu? Será que houve um problema com o fortalecimento da vila? Fui arrastado para a sala de estar e esfreguei meus olhos, fazendo uma pergunta confusa. O Vajra no reino pode ser moldado na forma desejada antes de ser finalizado. Em teoria, não deveria haver nenhum problema. Não é sobre o Vajra, é sobre a vila. Nossos suprimentos armazenados foram expostos. Meu jovem Xiao Tian, Huiyu e eu envolvemos nisso. Yan Tianzeng estava um pouco arrependido e então nos entregou o celular. Peguei o celular e dei uma olhada. Minha expressão permaneceu calma. Depois de memorizar silenciosamente a aparência de Li Qingshan, servi-me uma xícara de água quente. Xiao Tian, este assunto é muito sério. Talvez já estejamos sendo observados por muitas pessoas. Devo postar um vídeo para esclarecer? Yan Huiyu também disse com uma cara séria. Ela sentiu que me envolveu nisso. O principal é aquele bastardo do Li Qingshan. Como ele sabia sobre os grandes suprimentos armazenados na vila? Yan Huiyu agora se arrepende muito. Arrependida de não ter cortado o mal pela raiz. Deveria ter pedido ao pai para deixar tudo de lado e deixar o cara para trás e matá-lo naquela noite. Esclarecer agora não seria o mesmo que esconder algo óbvio? Cruzei as pernas e sentei no sofá. Xiao Tian, na verdade, este assunto não é tão sério. É muito simples resolver este assunto. Ao ouvir essas palavras, os olhares das duas mulheres caíram sobre mim ao mesmo tempo. A seriedade deste assunto. Até Yan Tianzeng estava indefeso. Eu realmente tenho uma maneira de resolver este assunto.